Olá pessoal, estamos aqui mais um dia de MAC, um congresso maravilhoso, repleto de novidades. E hoje eu estou aqui, vou bater um papo com o Dr. Guilherme. Tudo bem, doutor? Espero que você esteja bem. E eu quero que a gente traga alguns insights, principalmente de um tema que está sendo muito forte aqui no congresso e que ele é um expert, que é a medicina regenerativa. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre esse seu movimento, sobre esse seu foco na medicina regenerativa, que é um grande forte, e a gente vai esmiuçando alguns assuntos durante o podcast. Obrigado. Sim, imagino, eu que agradeço aí o convite, Vini. Seguinte, a medicina regenerativa, ela, na minha vida, eu vou contar uma leve história. Tá. Eu sempre fui de injetável, preenchedor, bioestimulador, aparelho, e meu dia a dia sempre foi esse. Aí começaram a se aparecer as pessoas trazendo pra mim essa medicina regenerativa, eu falei, mas será que esse trem funciona? Vou colocar no consultório, e resolvi experimentar. Eu disse, vou começar a experimentar, e hoje eu sou apaixonado. Eu vi que na minha prática diária, resolveu muito alguns problemas que eu tinha com os pacientes. Por exemplo, vinha a mãe e a filha. O avó, a mãe e a filha, as três lá. Eu utilizava um produto, um aparelho em cada uma delas, e eu via que cada uma respondia de uma maneira. E você fala, gente, mas por que responde bem em uma e a outra não? E claro que a resposta é porque ela é mais velha e a outra não. Só que é uma resposta muito simplista, você concorda? Sim, Você total. fala assim, extremamente simplista porque ela é mais velha. Aí a gente vai dar uma olhada, estudar um pouquinho a histologia, citologia. Sim, que é super importante, que eu tô passando por isso, inclusive. Você lembra? Primeiro ano, organela, arará, fibroblasto. Então, agora, quando começa a estudar a citologia, você vê que o fibroblasto, por exemplo, ele, que é a célula que produz o colágeno, produz a fibra elástica, ele começa a se transformar em fibrócito. E ele perde a organela, ele envelhece e produz menos colágeno. Sim. Então, se a gente tivesse alguma maneira de voltar esse fibrócito para fibroblasto, ele ter uma ação, tecnicamente ele vai funcionar igual ou melhorado em relação mãe, filha e vó. Sim. E comecei a fazer isso na minha prática, pensando em casa. E lá que negócio funciona. Então, e me fala como está sendo essa adesão, porque as pessoas, nós estamos vindo de um movimento totalmente diferente, que é um movimento do mais é mais, não do menos é mais. Exato. E dentre esses últimos anos pós-pandêmicos, o que você está vendo de diferença? As pessoas estão aderindo a esse movimento do menos é mais? Não, tão demais, Vini, porque assim, eu falo que aqueles excessos de preenchedores, excesso de bioestimulador, deixaram essas pessoas idênticas, né? Então você olha pra aquele efeito avatar, totalmente marcado, um padrão de lábio, e as pessoas começaram a se perder e achar que o belo é ficar todo mundo igual a outra. E não é isso, né? A gente sabe que todas as pessoas são bonitas e cada um tem sua beleza. Então a gente exaltando essa beleza é o que é o mais importante, que é o grande movimento. E aí, em relação à tua pergunta, quando você educa o paciente, você fala para ele sobre um protocolo mais avançado, mais sofisticado, ele começa a aceitar. Porque os pacientes vinham no consultório assim, eu não quero ter ruga, eu não quero ter mancha, eu não quero ter pelo. Queria uma pele perfeita, que não existe. Não existe. Impossível. E isso eram os padrões que eles vinham no consultório. Sim. Hoje a gente fala assim, calma, o meu filho, eu tenho um filho de 1 aninho. Ai, que bonitinho. Não, lindo, ele tem ruga. Todo mundo tem, né? Então, Todo mundo tem. Exato. Antes de fazer botox no filho de 1 ano, não dá. Então eu falo assim pra eles, olha, meu filho ele mexe, ele tem ruga, mas nem por isso ele é velho. E quando você olha pra ele, ter a ruga não significa ser velho. Exato. Então significa alguns padrões. Então, mudança de olhar, um olhar cansado, um olhar triste, uma pele mais flácida. Então, quando a gente educa os pacientes pra fazer medicina regenerativa, eles estão aceitando bem. Então, esse movimento tá vindo muito bem. E alguns polos, como eu sou criado, sou um dos polos de medicina regenerativa, os meus pacientes especificamente, eles já estão aderindo a essa técnica, mas eu acho que a gente precisa prolongar muito isso no meio da medicina estética. Não, perfeito. Assim, eu gosto muito dessa tendência da naturalização. As pessoas, elas estão buscando cada vez mais. Eu vejo que, principalmente por conta dos excessos, as pessoas estavam tendo muitas complicações também, né? E você pega muito caso de complicação vindo de outros profissionais? Demais. Eu falo assim que na clínica a gente tem várias lojinhas. E uma lojinha se chama complicação. Entendi. E claro que a maior complicação entre elas é o overfield, que é aquele rosto inchado, cheio de preenchedor, muitas vezes por técnica inadequada. Entendi. É aquele paciente que não adiantava colocar preenchedor. E aí você vai lá e colocou preenchedor, sem trabalhar aquela pele. E na mídia a gente vê muitos atores, né, famosos, influencers que acabam colocando demais e acabam fazendo a remoção. E isso eu já removi de alguns. Não, eu imagino, e eu até vejo, nós estávamos conversando no backstage sobre a influência da rede social
para com o público final, né? Aquela pessoa que consome o conteúdo. Você acha que as pessoas elas estão se conscientizando e olhando aquele digital influencer que está com excesso e está querendo ir para uma maré diferente, para um lado diferente? Demais, eu acho que assim, você vê o digital influencer, que às vezes ele tá até bonito, mas ele erra em algum aspecto. Um botox mais baixo, ele colocou um preenchedor em excesso no lábio, e aí ele posta lá, tem aqueles críticos do bem, falam, olha, exagerou aqui no preenchedor, olha, você tá com o rosto muito marcado, não precisa disso. Então tem um certo público, que é claro que tem uma certa crítica ali a eles por serem famosos, mas tem uma crítica já ao belo. Então eu vejo às vezes quando eu faço algum famoso e que eu deixo todos muito bem, aí vem a galera e fala assim, nossa, a fulano ficou lindo, está de parabéns, doutor. É super ótimo. Não, isso é legal, né? E eu queria que você também falasse um pouquinho, porque nós estamos vendo uma nova geração da medicina. Eu me enquadro dentro dessa nova geração, porque eu penso assim, o que vai ser de mim daqui a alguns anos, quando eu me formar em medicina, quando eu entrar na dermatologia. E nós vemos que hoje no Congresso tem muitos médicos recém-formados que estão ali ou em serviços de residência ou fazendo pós-graduação. O que você acha? Algumas dicas para começar realmente nesse movimento do Quiet Beauty? Me cite um passo a passo, vamos dizer assim. Eu acho que assim, eu vou falar pra você certinho que a minha opinião, como que eu faço medicina regenerativa, porque tem muita coisa, né? Eu acho que medicina regenerativa, pra você saber, cada ano tem aumento de nos últimos 3 anos, 24% por ano de aumento de publicações em medicina regenerativa. Nossa! Ela cresce muito mais do que a parte comum da medicina. Então, pra você ver, se tem algum movimento que está crescendo em publicações, é porque realmente isso está em olho no mundo como um todo. E o passo a passo é você olhar cada produto e indicar ele de forma assertiva. Então, por exemplo, o PDRN, que está super na moda. O que é o PDRN? Qual empresa que está me trazendo isso? Qual é aquela tecnologia do PDRN? Não é a mesma coisa. Igual o ácido hialurônico não é a mesma coisa entre as empresas, a toxina botulínica não é a mesma coisa, as tecnologias não são, o PDRN também não é, os exossomos também não é. Então você tem que olhar aqueles produtos e saber de onde que ele vem, se você vai indicar para regenerar um tecido, se ele vai remodelar um tecido, se eu vou utilizar gordura para fazer, que hoje a bola da vez é a gordura autóloga. Qual a profundidade dessa gordura? Não é qualquer gordura. A gente tem que pegar uma profundidade onde tem célula mesenquimal. Então a gente tem que olhar com um olhar crítico esses produtos, se é somente para medicina, para médicos, se não é. Então várias empresas têm essas divisões. E aí o passo a passo que eu falo é o seguinte, analisar o paciente. Sim. E assim, é o diagnóstico. O diagnóstico se ele precisa de fibra elástica. Eu tenho que usar produtos que estimulam mais fibra elástica. Não, o paciente precisa de mais colágeno. Eu tenho que usar produtos que melhoram colágeno. Eu tenho que regenerar. Aí eu vou para exossomo, eu vou para gordura autóloga. Então, meu passo a passo, o que é? É você começar primeiro com remodelação tecidual. O paciente chega e eu vou lá fazer PDRN para você melhorar o fibroblasto, fazer aquele fibroblasto, melhorar a produção de colágeno. Pronto. O PDRN ou BICs, né? Os BICs é um grupo, uma classe que o PDRN está se incluído. Então os BICs são estimuladores de colágeno bioidênticos. Tem, por exemplo, nessa classe, estimulador de colágeno labial. Sabia que existe? Que legal. Porque o lábio a gente só preenchia, né? Sim. Esquece, tem colágeno. Exatamente. Tanto que eu percebia muito, às vezes eu me deparava com pessoas que faziam o preenchimento labial e assim, o lábio ficava extremamente craquelado, com um aspecto mesmo... degenerado, né? E hoje você sabe assim, que tem produtos que estimulam o colágeno do lábio. Então, que legal. Sempre começo com BICs. Porque eu vou escolher, eu quero colágeno no lábio, eu quero colágeno nas pálpebras, eu quero melhorar o fibroblasto. Não preciso disso. Aí meu segundo step, exossomo. Eu posso regenerar aquela pele? É uma pele que ela já está danificada, aí eu faço exossomos. Eu tenho bons relatos de exossomos, eu recentemente fiz um procedimento e é um microagulhamento com radiofrequência, eu adorei, eu tava com uma pele totalmente cheia de eritema, e aí quando eu fiz os exossomos, na hora esse eritema, ele desapareceu. Eu achei muito legal. Não, porque o exossomo ele tem uma aplicação muito grande, e aí a gente faz essa regeneração. E aí eu finalizaria com a gordura. A gordura eu já acho um movimento um pouquinho mais avançado. Sim, a pessoa tem que ter um pouco mais de prática. Saber qual gordura quando ativar. Até a gordura você vai fazer áreas ótimas, como olheira, onde você não pode usar preenchedor. Você vai utilizar, por exemplo, no colo, no pescoço, em mão. Então, assim, eu fiz ao vivo no último bot ali, um bioestimulador de mão com gordura ao vivo. Que legal! Então, assim, é um ciclo. Passo a passo é isso. Precisa remodelar, precisa regenerar, ou finaliza ali com a gordura. Então, seguindo esse passo a passo, você consegue fazer uma medicina
medicina regenerativa boa. E claro, pelo amor de Deus, ver qual produto tá utilizando. Claro. Porque hoje, assim, é nada contra, Vini, mas muito se fala assim, vamos fazer exossomo manipulado. Gente, não tem como. Se o exossomo, você sabe disso da parte da célula, está no primeiro ano, segundo, né? E aí, o exossomo, ele é fininho, ele é sensível. Já chegaram ao ponto de falar assim, doutor, aqui tem exossomo, aqui tem um ativo. Você junta e chacoalha e o ativo entra lá dentro. Pessoal, não tem jeito. Não dá. Isso é impossível, porque vai quebrar toda a molécula. Você tem que ser crítico no que as pessoas falam. Ou grandes ativos. Você fala assim, vou colocar um PDRN dentro do exossomo. Não dá. O PDRN é gigante. O exossomo é pequenininho. A gente pensa em molécula, né? Não tem como. Não tem como. Então, lá vai caber aminoácido, lipídio. Então, você tem que ser crítico, você tem que ser muito médico, você tem que entender muito biologia molecular. Não, então, legal. Eu acho que a parte tem que fazer esse passo a passo que eu te falei, só que você tem que ser crítico no que tá falando. Outro quesito, eu falo muito, né? Não, é isso aí, a gente tem que conversar. É o quesito de, vou usar exossomo de planta, vou usar autólogo. Gente, hoje tem no mercado exossomo autólogo, que eu faço a remoção de um produto autólogo meu, coloco num aparelho e eu reinjeto em mim esse exossomo meu próprio. Entendi. Ou eu tenho um exossoma que ele é sintético, que é um exossoma que você tem todo o exossomo humano, porém sem material genético. Ai, que legal. Então é fenomenal, que é o exossomo de 4ª geração. São várias tecnologias diferentes, né? Diferentes tecnologias, que é um produto 100% europeu, uma empresa que tem mais de 100 anos que ela produz, chegou no Brasil. Então a gente tem que fazer essa avaliação de cada produto para fazer a indicação. Então tem que seguir o passo a passo, mas tem que estudar. Sabe o que eu acho interessante? Você falou das mãos. Hoje, as pacientes, antigamente, elas focavam muito no rosto, né? Só chegavam querendo fazer face. Só que a gente conseguia olhar a paciente e entender que ela tinha uma idade diferente pelo pescoço e pelas mãos, né? Exato. Você tá vendo uma procura maior de outras áreas do corpo para esse tipo de tratamento? Demais. Eu acho que o corpo hoje é o novo rosto. E eu sou um dermatologista que eu gosto muito de tratar corpo. Legal. Então, tanto destruir gordura, melhorar a flacidez e assim por diante. Então, eu vejo que os pacientes hoje, eles querem ser tratados como um todo. Assim, o rosto praticamente já está tratado. Eles querem melhorar a flacidez de pescoço, flacidez de braços, mão. Então, o que eles procuram às vezes é ficar bem, por exemplo, num maiô. Então, a menina, ela vai querer ficar bem no maiô, então ela vai tratar a gordurinha só do lado. Não precisa tratar como um todo. A gente, por exemplo, vai usar uma gravata. Eu quero tratar o pescoço para ficar bem com a gravata. Então você não precisa ter um corpo perfeito, desenhado. O que te incomoda é aquela coisa, o que te chama a atenção, vamos tratar. O que me chama de flacidez. Eu vou pegar uma taça de champanhe, a minha mão tá detonada. Não, trata a tua mão, faz medicina regenerativa nas mãos. Então, assim, é isso que hoje as pessoas procuram, né? Tratar o corpo como um todo, que é aquele quesito. Vamos tratar o que chama atenção, não ficar estereotipado, né? Não, arrasou. Gente, eu ficaria aqui horas conversando com você. Pra gente finalizar, porque nós não temos tanto tempo, eu queria só que você, então, desse uma dica pra essa nova geração, pros médicos que querem aderir ao Quiet Beauty. Fale o que você acha que eles precisam começar realmente a começar a pensar mais sobre esse movimento. Fica aqui a grande dica desse tema é o seguinte: olha para o seu paciente, faça um diagnóstico externo dele e um diagnóstico interno. Vê o que ele está querendo transmitir de emoção. Porque muitas vezes o paciente, ele tá triste, ele tá depressivo, ele quer ficar mais bonito. Então, quando você trata ele externamente, você acaba com essas partes negativas dele. Então, às vezes, levantar um olhar, regenerar o rosto como um todo, você vai trazer muito benefício interno para ele. Então, o meu mensagem é essa. Não deixe nenhum estereótipo. Trate a medicina externa, mas trate o interno desse paciente, que a gente consegue deixar o Beauty. Nossa, arrasou. Queria te agradecer, Guilherme, de verdade. Você foi um querido. E nós estaremos aqui com personalidades como o Dr. Guilherme para falar sobre os temas que estão em alta no mundo, né? E que a medicina do Brasil é uma medicina que está trazendo... Assim, eu digo que os brasileiros são desbravadores. A medicina do Brasil é uma medicina muito forte. Demais. E a gente vai trazendo outros temas e eu queria te agradecer. Obrigado por seu tempo e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vini. Obrigado. Até a próxima.